todos. Eu sou o professor Felipe Salles, do Instituto de Arte da Unicamp, e aqui eu vou apresentar então o meu paper, o meu artigo para a ANPAP 2020, cujo título é Aspectos Arquetípicos da Arte e Educação Infantil, uma abordagem junguiana. Agradeço então a presença e a participação de todos e agradeço também a ANPAP pela oportunidade. Muito bom. A arte da criança. Muito bem. Mesmo considerando que Jung não se deteve longamente sobre o universo psíquico infantil, nem por isso deixou de pontuar em diferentes momentos sobre essa instância, ciente de que a tramitação energética dos arquétipos também estaria presente nesta fase, como se observa nas análises de manifestações espontâneas de desenhos e narrativas oníricas infantis, principalmente em 2 livros, O Homem e seus Símbolos e Seminários sobre o Sonho das Crianças. Ele próprio cita, de maneira contundente, que a alma inconsciente da criança tem um volume incalculável e uma idade igualmente incalculável. Essa citação esboça a profundidade dos conteúdos psíquicos inconscientes que permeiam a nossa vida e acabam por corroborar o aspecto de que a criança, pelo motivo exposto, não é uma tábula rasa, e sim um ser já com um desenvolvimento psíquico longínquo, que se perde numa herança inconsciente e memorial, uma vez que os sonhos infantis, carregados de conteúdos mitológicos e preenches de sentido, são o resultado dos derradeiros resíduos de uma alma coletiva prestes a desaparecer, que pelos sonhos repete os conteúdos eternos fundamentais da alma humana. Muito bem. Assim, não podemos dizer, em função de uma vivência temporal tão ínfima, que tais sonhos, das quais emergem sentidos míticos tão evidentes, se formam coincidentemente sem relação nenhuma com este arcabouço luminoso que permeia a psique humana. Na concepção junguiana, essa vivência é pré-consciente, de caráter primitivo, uma espécie de atualização de símbolos que serão vivenciados posteriormente na vida adulta, cuja autonomia o inconsciente faz brotar. Podemos observar tal estado pré-consciente na primeira infância, e são justamente os sonhos dessa época que frequentemente trazem à luz conteúdos arquetípicos extremamente importantes. Na primeira infância, aquilo que chamamos arte, não é propriamente um objeto contextualizado, uma vez que a relação da criança com a sociedade em que vive está sendo construída e quase toda resposta sensível dada a um objeto estético é resultado do instinto arquetípico. A criança vive em um universo cuja relação entre realidade e imaginação é ainda tênue. A sua capacidade de se relacionar é amplamente simbólica, mas, claro, não no sentido semiótico, mas no sentido junguiano. É importante fazer essa diferenciação. Jung faz da seguinte maneira: qualquer conceito que explica a expressão simbólica como uma analogia ou designação abreviada de uma coisa conhecida é semiótica. Qualquer conceito que declara a expressão simbólica como a melhor formulação possível de uma coisa desconhecida e por isso não podendo ser mais clara e acertada é simbólica. Por isso é inteiramente impossível criar um símbolo vivo e carregado de sentido a partir de relações conhecidas. Muito interessante. Para a criança, mais do que para nós, que temos uma contaminação social dos símbolos impostos e arbitrados, estes sim semióticos, a experiência estética se confunde com esses símbolos, os arquetípicos, sendo uma relação direta com os conteúdos inconscientes que se expressam em representações arquetípicas muito bem definidas, que só não podem ser representadas como objetos artísticos porque esbarram numa incipiência expressiva em função de capacidades motoras ainda em franco desenvolvimento. Do contrário, os conteúdos arquetípicos transbordantes nas figuras seriam visivelmente nítidos para nós. É essa a razão do interesse da criança pelo lúdico, preferindo o conto de fada à narrativa documental, o desenho animado à teledramaturgia, o estilizado ao figurativo. São nestes símbolos que a energia psíquica se atualiza e promove o desenvolvimento da sua personalidade. Jung disse: é lógico que algo psíquico só pode se tornar conteúdo do consciente, só pode se tornar conteúdo do consciente após sua apresentação, isto é, quando ela possui apresentabilidade, ou seja, uma imagem, que é precisamente uma imagem. Em outras palavras, Jung postula que a consciência só entende uma informação psíquica quando apresentada sob a forma de uma imagem, ou ainda que o meio de comunicação entre o inconsciente e o consciente é a imagem.
É nesse sentido que a criança entende a arte, algo que a faz compreender seus próprios pensamentos, aquilo que tem ressonância com a sua estrutura anímica, em que, consequentemente, enxerga o modelo de belo nessas conexões arquetípicas. Assim, a sintaxe da imagem da infância é igualmente intuitiva, e a tendência comum nas primeiras garatujas em desenhar círculos são testemunho desse potencial, o que exprime sentidos arquetípicos profundos, que envolvem desde a noção de espaço e circunscrição, até a energia dos ciclos da natureza e dos mandalas, o entendimento do fluxo contínuo da natureza. É por esse motivo que as garatujas iniciais das crianças têm semelhanças muito grandes, independente de tempo e localidade geográfica. Essa é a beleza para a criança, e aí ela apreende de forma intuitiva o que é a experiência estética, para depois, com mais controle motor e maturidade abstrata, desenvolver deliberadamente uma representação em forma de arte. Uma aula de artes envolve para ela esse potencial de descoberta do seu próprio eu através da expressão física, quer seja corporal, sonora ou visual. Muito bem. Como tudo isso se conecta com o aspecto educativo da arte? Como é que se educa, né, para a arte? Em primeiro lugar, precisamos considerar as premissas iniciais de que a arte é uma experiência estética advinda da relação pessoal entre uma expressão e um modelo ideal, um modelo arquetípico. Esse modelo, apesar de único, é interpretado de diferentes graus e, portanto, de diferentes formas no decorrer do tempo e do espaço. Contudo, a conexão que fazemos com esse ideal é natural e espontânea, pois essas ideias se apresentam em formas energéticas arquetípicas. A criança na primeira infância, ela acessa tais arquétipos com muita facilidade, uma facilidade muito grande, principalmente por não ter ainda as barreiras impostas pelos padrões sociais e culturais vigentes da sociedade em que vive. Assim, ela busca uma expressão espontânea das formas que traduzam os sentimentos de tais modelos arquetípicos que ela consegue conectar. Entretanto, a criança ainda não tem a percepção desse processo e nem ainda a coordenação motora necessária para uma expressão consciente, o que a impede de traduzir tais ideias em formas precisas e com contornos definidos. Essa figura 1, por exemplo, feita por uma criança de 4 anos, ela exprime muito bem essa faceta. Se você pergunta para essa criança o que quer dizer isso, ela vai dizer, e no caso ela disse, isso é a nossa casa, e aqui são as nossas árvores, nosso quintal, e tem uma série de elementos ali, materiais concretos, mas que na verdade ela não está conseguindo expressar corretamente. Mas vejam como é um conteúdo cheio de sentido, né? Então, por que podemos considerar essas formas de expressão espontâneas como arte infantil, se nem ao menos elas sabem o que é arte e nem o que significa a palavra arte? Ao que parece, não se aplica uma conceituação de arte tal qual se aplica para nós. Para elas, não se trata de representações, são realidades, vivências plenas. E para nós, aquilo nos parece arte porque traduzem esse ideal simbólico que contém elementos sensíveis profundos, como a pureza, a espontaneidade, a liberdade. E, portanto, a gente consegue ver o belo dessas formas. Não pelas formas em si, mas porque elas traduzem modelos arquetípicos. As crianças nessa idade, até os 4 anos, ainda vivem intensamente essa conexão com o inconsciente coletivo e procuram aos poucos mesclar tais sentimentos autênticos, né, com os padrões formais que percebem no convívio social em que elas crescem. O resultado é que vão ao mesmo tempo se tornando mais hábeis em relação aos aspectos motores, mas também vão absorvendo as formas que percebem em seu mundo exterior, mesclando a imaginação inconsciente com as formas conscientes, com técnica cada vez mais apurada. E esse, claro, é um processo natural. O que significa arte-educação nesse período? Significa permitir à criança o livre desenvolvimento das suas potencialidades sensíveis através do exercício espontâneo da representação dos arquétipos que ela consegue acessar. Nós não temos nessa fase como pretender ensinar arte a crianças, porque o que elas fazem já é naturalmente arte, conforme consideramos em função da experiência estética envolvida. Ou, nas palavras de Rosa Yavelberg, deste modo, o poder atribuído à arte infantil no período orbita em torno da ideia de que sua criação nasce do mundo interno em diálogo com o externo, e não de sua representação tal e qual. Estaremos apenas ajudando seu desenvolvimento sensível, e é de extrema importância para uma vivência criativa nos anos posteriores. Muito bem, então eu vou ficando por aqui, já deu meu tempo, e eu agradeço mais uma vez essa possibilidade de participação. Muito obrigado.